Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Carolina Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer um comentário, né, de um livro, né, que nós até havíamos começado anteriormente, do livro do Arthur Schopenhauer, né? Arthur Schopenhauer é um filósofo alemão que viveu no século XVIII e XIX, né? Ele nasceu no século XVIII e morreu no século XIX. E ele, como eu falei, ele foi uma pessoa assim muito que ele se sentia às vezes assim, como é que a filosofia dele, na verdade, reflete o estado de espírito que ele tinha naquela época. Uma pessoa pessimista diante do que a vida lhe dava, principalmente quando via as condições que seu pai vivia, a forma assim um pouco sem responsabilidade dos seus pais. Isso fazia com que ele se desacreditasse da vida. Então, por isso que o Arthur Schopenhauer ele é um filósofo realmente conhecido por ser um filósofo pessimista. E todas as obras dele têm esse viés. Seja quando ele fala de política, seja quando ele fala de arte, cinema, economia, qualquer coisa, qualquer aspecto, né, da vida, ele vai realmente colocar que isso aí não é, que se a pessoa não tiver realmente uma coragem, ela não tiver uma autenticidade, ela não vai conseguir manter a sua personalidade, o seu jeito de ser diante de pessoas que pensam diferentes dela. Porque provavelmente não. Ele acredita que ninguém acrescenta nada. Que você convive com a maioria das pessoas e elas não têm a capacidade de acrescentar algo para você. Por quê? Porque elas têm aquela vidinha delas, elas têm uma vida muito limitada, né? E como elas não têm um universo maior, uma visão maior, ela quer que todo mundo desça no nível dela. É o que o Schopenhauer ele coloca aqui. Por isso que esse livro, né, que nós estamos então discorrendo, esse aqui, né, deixa eu colocar mais perto aqui para todos verem. Por isso que esse livro da editora Vozes aqui, do Arthur Schopenhauer, Como Lidar Consigo Mesmo, ele é um livro que realmente ele influencia cada pessoa, por quê? Porque ele traz esse tipo de contexto, né, de que nós não podemos nos deixar levar pelo que a maioria das pessoas fazem. Nós precisamos ter a nossa autenticidade. O que é uma pessoa autêntica? Uma pessoa autêntica é aquela pessoa que mantém a sua personalidade, mesmo diante de situações adversas. Pode estar acontecendo mil e uma coisas lá fora. Ela, ainda assim, ela vai continuar mantendo a sua personalidade. Então, é por isso que ele fala que é muito importante, né, para cada ser humano, muitas vezes, buscar a solidão. Para quem quer ter um propósito de vida, para quem quer ter uma vida plena, uma vida assim como Jesus quer que nós tenhamos, como ele mesmo diz, eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. É importante que você renuncie aos prazeres do mundo, que você renuncie às coisas que estão ao seu redor, que você realmente se afaste de pessoas que só querem o seu mal, ou que querem só se aproveitar de você. Então, o Schopenhauer, ele deixa muito claro, ele fala que o ser humano ele não pode achar que ser dominado, que ser manipulado é normal. Porque isso, já que ele é desse jeito, como ele não aprende nada, como ele não quer ser uma pessoa melhor, ele vai ficando pior que um animal. Porque o animal, pelo menos, se ele não é um ser assim extremamente com características que muitas pessoas admiram até, mas a inteligência deles, a sabedoria deles faz com que eles sejam seres muitas vezes muito melhores, até para a gente conviver com eles, né? Eu pelo menos tenho gatos há muito tempo. Para mim sempre foi assim uma delícia ter gatos, porque eles tinham a finalidade de proteger a casa contra ratos, que é o que eu sempre busquei, que sempre tive medo de ratos. Então eles ajudavam a fazer uma limpeza na casa, né? Principalmente exterminando ratos, muitos insetos, muitas coisas. Então quem fazia isso naquela época, né? Eram os gatos. Hoje em dia, graças a Deus, é muito raro aqui na minha casa, pelo menos, não aparecer ratos. Por quê? Porque nós temos realmente gatos em casa e eles acabam fazendo uma barreira e quando o rato quer transportar aquela barreira, quer transpor aquela barreira, ele não consegue. E se ele conseguir, muitas vezes ele vai ser exterminado pelo gato. Então isso mostra que os animais, ao contrário do que muita gente diz, que eles não entendem, ou que eles são animais assim, às vezes só mal educados,
ou são inconvenientes. Muita gente acha que eles são assim, só que os benefícios que eles promovem, que eles fazem, são muito maiores do que qualquer tipo de defeito que eles tenham, entende? E nós também, nós devemos também entender que se nós quisermos sermos pessoas melhores, nós não podemos cruzar os braços. Ah, eu só vou ser melhor quando o mundo for melhor. Eu só vou ser melhor quando aquele presidente for eleito. Eu só vou ser melhor quando aquele prefeito assumir o cargo. Nossa, você vai esperar, como tu disse, você vai esperar sentado, como tu disse no popular. Por quê? Porque isso não vai acontecer. Muitas vezes a gente até confia nas pessoas, porque a confiança é algo muito importante. Você dar um voto de confiança nela. Mas será que ela está correspondendo ao que você está fazendo para ela? Então é isso que eu falo. A pessoa nunca pode prometer uma coisa que ela não consegue cumprir. Ela precisa ter os pés no chão e se ela puder fazer o pouco, no pouco ela vai crescendo. Né? Porque se nós fiermos no pouco, como diz uma bela música, né, que eu gosto muito cristã, católica, se nós se nós realmente fizermos o pouco, Deus ele vai nos dar o dobro. Ele vai nos, se nós formos fiéis no pouco, ele fará o dobro, o triplo na nossa vida. Porque para Deus não importa se você vai doar uma moedinha ou se você vai doar 1 milhão de reais. Para ele o que vale é o quê? Ele não está ele não leva em conta o valor financeiro, o valor monetário, como muitas pessoas levam isso em valor, né? Porque podem comprar tudo o que quiserem. Para Deus, o que vale é a intenção, porque os tesouros que Ele nos promete não são tesouros terrenos. Ele nos promete ter honras e glórias celestiais. Então, o Schopenhauer deixa muito claro isso. Se você quiser trilhar o caminho difícil, o caminho do sofrimento, o caminho enfim, da perseguição, o caminho da insegurança, você precisa estar muito forte. Quem que vai te dar essa fortaleza? É o Espírito Santo. Para você enfrentar pessoas difíceis na sua vida, pessoas que darão assim um pouco de desânimo na sua vida, você precisa realmente tomar um chá de ânimo. E quem que vai te dar esse chá de ânimo? Principalmente o autoconhecimento. Quando você se pergunta, você fala: o que será que eu quero da minha vida? Por que será que é tão difícil isso para mim? Será que isso é algo que não pode ser mudado? Porque com Deus tudo pode ser mudado pela força da oração. Então, quando a gente vê barreiras que parecem intransponíveis e querem muitas vezes fazer com que a gente desista, nós precisamos aumentar a nossa fé em Deus, acreditar que Ele está no futuro, que está no controle e que é nele que nós devemos depositar toda a nossa esperança. Entendeu? Principalmente quando você tem um nome a zelar, o nome de uma família que tem uma tradição, que quer deixar um legado, quer deixar uma lembrança positiva. É muito importante então a gente se afastar de pessoas que não acreditam em nada, que são pessoas assim que não acrescentam nada, são pessoas que só sabem pensar em si mesmas e não se preocupam em fazer o bem ao próximo. Não, simplesmente elas acabam até ignorando o próximo, porque elas olham só para o seu próprio umbigo. Essas pessoas não fazem a menor diferença no mundo. Essas pessoas, elas serão, como a Bíblia diz, a lembrança de um hóspede de um dia, a lembrança que passa por um dia só, né? Sabe quando a gente vai passar a noite no hotel? É isso que seria a lembrança deles. É a lembrança de um hóspede que ficam de hotel, no hotel aqui nesse caso. Então a gente tem que entender que é muito sério todas as escolhas, todas as coisas que a gente planta nessa terra, porque tudo aquilo que nós plantarmos, a gente vai colher. Não tem como correr dessa lei universal. Muito obrigada, então agradeço por todos terem gostado, né, assistido, principalmente esse vídeo. E nós nos vemos na próxima com mais conteúdo sobre fé, filosofia e cultura. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.